que a lira se desvalorizou mais do que as outras moedas? Será que ela vai cair mais? Nosso convidado de hoje, para falarmos sobre o par dólar-lira, é Selim Kakir, do BNP Paribas. Antes das eleições gerais da Turquia, em 7 de junho, a taxa de inflação no país chegou a 8,09. Qual é a sua previsão de um mês para o par? Precisamos esperar os resultados das eleições de 8 de junho para saber se o governo unipartidário vai continuar. Nós sabemos que a lira turca se desvalorizou significativamente mais do que as outras moedas. Se a moeda turca tivesse se depreciado como as outras, a taxa seria de 2,40 em vez dos 2,68 atuais. Isso indica que se o resultado for favorável ao mercado, teremos algum espaço para apreciação. Eu não acredito que a lira recuperaria tudo o que perdeu. Mas após as eleições, poderíamos ver alguma recuperação, caso o resultado seja favorável ao mercado. Dito isso, se o parlamento não tiver uma maioria definida e a incerteza continuar, a moeda pode se mover para o outro extremo e cair ainda mais. A folha de pagamento não agrícola dos Estados Unidos é divulgada na sexta-feira e o dado do mês passado veio acima das previsões. Como isso vai influenciar sua previsão de médio prazo? Obviamente, os dados dos Estados Unidos são importantes. O BNP Paribas acredita que o Fed vai aumentar as taxas em setembro. Se os dados da folha de pagamento não agrícola forem fortes e anteciparem as expectativas de um aumento, isso não será muito bom para os mercados emergentes, particularmente para os vulneráveis como a Turquia. Desde o início do ano, o banco tem alimentado pressões políticas e, em se tratando de aumento de taxas, a situação não tem sido muito confortável. Se após as eleições o Banco Central tomar as medidas e precauções certas, é possível que eles contenham a depreciação da lira, mesmo se houver um aumento da taxa, porque o período de aumento da taxa do Fed seria um pouco diferente dos anteriores. Quando o aumento costumava ser de 50 pontos base a cada reunião, até que a taxa alcançasse 5%. Desta vez, como Stanley Fischer mencionou recentemente, não teremos um aumento rápido da taxa de fundos do Fed. O processo será muito gradual e, quando acontecer, se o Banco Central indicar que está disposto a tomar as medidas necessárias para a Turquia, eles devem ser capazes de conter a desvalorização da lira. Com o aumento da incerteza política e a valorização do dólar, a lira tende a se enfraquecer. Dependendo da folha de pagamento não agrícola na sexta-feira, as taxas de juros dos Estados Unidos podem ser elevadas antes do que o esperado. Como isso influenciou sua previsão de 12 meses de 2,93? Eu acredito que quando o Fed aumentar as taxas, o que acontecerá em setembro, de acordo com nossa previsão, o processo será gradual. Para que a lira se desvalorize mais, duas coisas devem acontecer. Primeiramente, o aumento da taxa pelo Fed deveria acontecer de forma mais rápida e ter maior magnitude. E, em segundo lugar, o Banco Central turco deveria não reagir apropriadamente às pressões do mercado. Nós estamos confiantes em nossa previsão, mas como eu mencionei, há muitas incertezas. Nós esperamos que algumas dessas incertezas, pelo menos em termos políticos, sejam reduzidas em 8 de junho. Se o Fed aumentar as taxas em setembro, teremos que esperar para ver. A essa altura, as possibilidades são iguais em relação aos eventos extremos. E, na minha opinião, muito irá depender da postura do Banco Central e do cenário político pós-eleições. Isso é tudo por hoje, mas voltaremos na próxima semana com mais uma edição do Forecasts. Até mais!